eu sou a Cris e aqui nesse canal do YouTube eu compartilho com vocês um pouquinho sobre a experiência de morar na França. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como é que foi a nossa experiência na nossa primeira viagem grande, né, de férias aqui na França. Se tu me segue lá no Instagram, já sabe qual foi o nosso destino. Se tu ainda não me segue, dá um pause aqui no vídeo, corre lá para me seguir e acompanhar tudo em tempo real e com muitos detalhes. Bom, o destino escolhido para as nossas primeiras férias aqui na França foi a região da Riviera Francesa, ou Côte d'Azur, que tem esse nome justamente por causa da cor do mar, que é de um azul simplesmente magnífico. E então eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi a nossa experiência, qual foi o roteiro que a gente fez, como a gente montou o roteiro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo alguns links que podem ser úteis, principalmente os mapas que contêm o itinerário que a gente fez e todos os pontos turísticos que a gente visitou. Então, nesse link do mapa, vocês podem abrir e ele vai direto para o Google Maps e aparece direitinho todo o itinerário que a gente fez com os pontos turísticos. Então, de repente, pode ajudar alguém que também queira fazer esse roteiro. Eu vou dividir esses vídeos da viagem em mais de um, porque nós fomos em vários lugares diferentes e para os vídeos não ficarem muito extensos, então eu vou fazer de forma dividida. Eu vou começar nesse vídeo, então, falando sobre Nice. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais de Nice, então, continuem assistindo. Antes de falar sobre Nice em si, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi o nosso planejamento e como é que a gente foi até lá, tá? A gente começa a pesquisar sempre passagens com alguma antecedência, né? E nesse caso, a combinação de passagens que mais deu certo foi ir de Bordeaux a Marseille de avião e de Marseille a Nice de ônibus. A nossa ideia inicial era ficar nos primeiros dias já em Marseille, dar uma passeada e depois ir a Nice e fazer os arredores de Nice. Mas por causa dos valores de passagens e hospedagens, a gente acabou fazendo o contrário. Então a gente foi de avião até Marseille e já pegou o ônibus até Nice. Esse ônibus ele é extremamente confortável e a estrada é super tranquila, tá? Então não se assustem quando eu falo de ir de ônibus, porque foi realmente bem tranquilo. Claro que demora um pouco mais, bem mais do que de avião, mas o ônibus é super confortável, as poltronas são bem confortáveis e tem bastante espaço, né? É bem mais espaço do que no avião. E as passagens são muito mais baratas. Então vale muito a pena ficar de olho nas passagens de ônibus. Claro que se tu não tem tempo de gastar na estrada, é melhor pegar um avião ou um trem, né? Mas se tu tem alguns dias a mais e dá pra gastar esse tempinho na estrada, vale a economia, tá? Porque é realmente uma diferença gritante de valores. Dito isso, vocês já conseguem começar a perceber que a gente é extremamente econômico em viagem, tá? Então, vou dividir com vocês também um pouquinho das nossas dicas de economia de viagem, porque a gente realmente não tem muita frescura e a gente gosta de economizar e gastar só no que realmente vale a pena. Bom, feito esse trajeto, então, a gente chegou em Nice, a gente tinha alugado um Airbnb. A gente alugou um Airbnb numa avenida bem central, né? Na mesma avenida que fica a Praça Mássina, só que é um pouco mais para dentro da cidade. A Praça Mássina é mais perto do mar e a gente estava mais para dentro da cidade. Uma dica para escolher a hospedagem é prestar atenção se tem ponto de trem, metrô ou ônibus perto, né, para tu ter acesso aos outros pontos turísticos. Se tu tem fácil acesso também
a estação de trem e ao aeroporto, né? Enfim, o modo de se locomover. E se tu tem supermercado perto também, que sempre é uma mão na roda. A gente escolheu esse apartamento pela localização, porque ficava perto de todos os pontos turísticos, mas não tão perto que desse pra gente fazer tudo sempre a pé. Mas a gente tinha um ponto de tram bem na frente do apartamento, que nos levava para tudo que é lugar que a gente queria ir. Então, às vezes vale mais a pena pegar um apartamento mais perto de uma estação de tram do que mais perto de um ponto turístico que depois para te locomover para os outros lugares fique difícil. Então a gente estava nessa avenida principal e dali a gente pegava o tram e ele ia direto até quase a beira do mar, assim. Então era super fácil pra gente acessar todos os pontos da cidade. Dali a gente pegava também o tram para ir até a estação de trem, né, quando a gente foi se locomover para outras cidades. Então foi um lugar assim que deu super certo. A gente tinha 2 supermercados ali por perto também, porque quando a gente fica em Airbnb a gente sempre gosta de comprar algumas coisinhas para ter em casa, para não comer sempre na rua, que já é uma dica para economia também na viagem. E então nosso apartamento estava super bem localizado. Como que a gente faz o planejamento do itinerário da viagem? Bom, a gente usa planilha, né, para anotar todos os lugares que a gente quer ir. E daí a gente usa muito o Google Maps, que a gente vai salvando os lugares que a gente quer ir. E depois eu monto aquele mapa, que é o que eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, com o melhor itinerário pra gente fazer. A gente gosta de fazer as coisas sempre a pé, porque a gente consegue conhecer mais da cidade, a não ser que seja um lugar que é muito fora do centro. Mas essas cidades que a gente foi, todas têm um centrinho onde se concentra todos os pontos turísticos, então a gente fazia tudo muito a pé, até para ir conhecendo as ruelinhas, né, enfim, e ficar mais ambientado assim no clima, digamos assim. Então antes de ir a gente já monta esse mapa com o itinerário e separa mais ou menos o que a gente vai fazer tal dia de manhã, tal dia de tarde. Mas não, a gente não fica restrito a isso, né? Porque a gente pode de repente ficar mais tempo em um, menos tempo em outro e vai mudando. O que a gente mais se atenta mesmo é a questão do caminho, para não ficar andando em círculos, né? Ou então fazer um caminho muito mais longo do que precisaria. Bom, e aí falando em Nice especificamente, a maioria dos pontos turísticos fica ali quase na beira-mar, né? Tem um centrinho ali também. Então a gente pegava sempre o tram, ia até mais ou menos a beira ali e depois ia caminhando para ir descobrindo os lugares e seguindo, né, os pontos turísticos. No primeiro dia em Nice, a gente foi a pé pela rua principal, porque ali já tinha uma igreja que a gente queria conhecer, que é a Notre Dame, e depois mais pra frente já era a Praça Máxima, ali onde tem a Fontaine du Soleil também, e tem do outro lado um parque que é onde tem vários esguichos de água também. E aí a gente aproveitou para fazer isso tudo a pé. Ali na Praça Máxena também tem várias lojas bem bonitas. Tem uma Galerie Lafayette, que é um prédio histórico, assim, bem bonito também, que vale a pena conhecer. E aí a gente entrou pro centrinho e foi começar a descobrir os pontos turísticos ali de dentro, como o Hotel de Ville, o Palais de Justice e a Catedral. E aí a gente fez isso tudo a pé e foi conhecendo ali o centrinho, que tem bem cara de cidade italiana. E muita gente lá em Nice fala italiano, porque antigamente Nice era da Itália, né, pertencia à Itália, então muita gente ali é um misto, né, de italiano e francês, e também fica muito perto da Itália, né, então eles transitam bastante.
E aí a gente foi então conhecer essas ruazinhas ali e também o mercado que tem ali no centrinho, que é um mercado bem grandão, que tem de tudo e principalmente tem as coisas da região, que são as coisas feitas com lavanda, com azeite de oliva, tem bastante azeitona também, tem os sabonetes famosos, tem muita coisa, tem para comer também ali, o tradicional soca, né, que é tipo uma panqueca de grão de bico, que vale a pena comer nesses mercados assim, que é porque é feito assim na hora, na tua frente, e é muito mais gostoso do que tu comprar um pronto assim já numa padaria. E aí a gente seguiu andando então até a beira do mar. Tem umas cadeiras assim bem legais que dá pra ficar sentado assim olhando o mar. Na hora do pôr do sol é realmente bem bonito. E a gente foi costeando assim até chegar no parque. Tem um parque que se chama Colina do Castelo. Ali dá pra subir de escada até lá em cima, mas também tem um elevador que fica ali embaixo e é de graça, não custa nada. Só tem uma fila um pouquinho grande, mas vale a pena subir de elevador, confia em mim. E então a gente foi de elevador, né, e subiu até lá a ponta desse parque. E chegando lá em cima é muito bonita, a vista é maravilhosa, é linda mesmo. E o parque também é bem bonito, então a gente deu uma passeada lá por cima. Tem uma cascata bem bonita, tem vários mirantes assim que dá pra ver vários pontos de Nice. E enfim, dá pra sentar lá também, a gente sentou um pouco pra descansar. E depois a gente desceu. E bem ali na frente fica o letreiro aquele I Love Nice. E aí, lógico, né, a gente bateu uma foto ali, a gente foi passear por ali. E toda essa encosta, ela tem bancos de pedra para as pessoas irem sentando assim e ficar olhando a vista, que é assim de outro mundo. E ao lado, assim, contornando a colina do castelo, tem o Monumento aos Mortos ali do ladinho. Então a gente já aproveitou e foi visitar isso também. Aí a gente queria ficar na praia. Tava muito, muito quente e a gente realmente queria ficar na praia. Então a gente encerrou nossos pontos turísticos do primeiro dia ali no Monumento aos Mortos e a gente foi em casa pegar as coisas de praia e a gente foi pra praia e aproveitou o resto do dia na praia. Eu vou dizer pra vocês, o mar é incrível. Tem um porém que não tem areia, né? São pedrinhas. Então, realmente não é assim muito confortável. Não é nada confortável ficar sentado ali. Então, a gente teve que estender toalha e a canga pra poder ficar sentado ali. Mas o pessoal lá leva aquelas esteiras de palha e parece não se incomodar com essas pedras, porque realmente eles vão e ficam o dia inteiro assim. E a gente ficou bastante tempo também, a gente se estendeu ali e ficou, aproveitou ali a praia, mesmo com as pedras, vale a pena porque o mar é maravilhoso. Bom, e aí no segundo dia em Nice, a gente focou nos pontos turísticos que estavam do outro lado. A gente só foi primeiro conhecer o porto, que a gente não tinha ido ainda. Então a gente foi caminhando até o porto
E a gente descobriu que ali no porto tem um barco, que é da cidade, e que ele te leva de um lado a outro de um porto a outro, né? De um lado a outro da margem. E eles não te cobram nada, né? De graça, então pra dar uma voltinha de barco é bem legal. Tu só tem que deixar uma gorjeta ali pra pessoa que tá manobrando o barco, né? E aí, depois do passeio de barco esse, a gente foi pro outro lado, né, da avenida que fica o apartamento. Então, a gente foi no... Tem um jardim ali, que é o Jardim Albert I. E aí, depois a gente continuou caminhando pela promenade, e que é a rua mais famosa, né, e é a rua da beira-mar. E foi ali também que aconteceu o ataque em 14 de julho de 2016, né, que um caminhão atropelou várias pessoas e depois o motorista ainda saiu atirando. Então é impossível caminhar por ali sem lembrar disso, né? Inclusive tem um museu ali, que é o Museu Massena, que dentro tem uma homenagem a todos os que morreram nesse atentado, né? Tem fotos, enfim. E aí esse museu é bem bonito, né? Ele tem tipo um jardim assim na frente, então a gente aproveitou para passear por ali. Depois, logo em seguida, tem o famoso Hotel Negresco, né? Então a gente foi caminhando pela promenade e passando por esses pontos, né? Tem o Hotel Negresco, também tem o cassino por ali. E aí depois a gente fez o quê? A gente foi pra praia de novo. Eu recomendo altamente que vocês curtam a praia em Nice, porque é sensacional. O mar é muito azul e é muito limpo. E por ser de pedra, não de areia, a água não fica turva. Então nós já fomos em outras praias que tem a água assim muito transparente, mas como é de areia, a areia com os movimentos ela acaba subindo e não fica aquela água muito cristalina. Ali em Nice, como é com pedra, fica muito transparente. Sério, muito transparente mesmo, é lindo demais. Então vale a pena aproveitar a praia ali em Nice. E outras dicas de Nice, como os sorvetes, são sensacionais, sério. Tem o Azurro e tem o Fenóquio, que são os mais famosos. E tem, assim, uma lista de uns 390 sabores em cada um, então vale muito a pena. É muito gostoso mesmo. Bom, e aí de Nice, nós pegamos um dia para ir na direção de Mônaco e outro dia para ir na direção de Cannes e passear ali nos arredores. Mas isso eu vou contar pra vocês só no próximo vídeo, pra esse vídeo aqui não ficar muito extenso. Então continuem acompanhando, se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos, porque eu vou contar tudo sobre essa região ao redor de Nice e também no outro vídeo sobre Marseille, que a gente foi no final da viagem. Espero que tu tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui, compartilha com os amigos e com quem tu acha que pode gostar desse conteúdo. Continua acompanhando que eu vou te contar um pouco mais sobre a nossa viagem. Um beijo e até a próxima!